E aí, assustados, sejam muito bem-vindos ao Cine Assustado de hoje. Mais uma dica de filme de terror aqui para você. Se você acompanhou o vídeo da semana passada, que eu indiquei para vocês o filme A Morte do Demônio, eu disse que eu ia trazer no vídeo da semana que vem, no caso é hoje, a continuação, que esse filme se formou meio que uma trilogia. Temos A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante 2 e Uma Noite Alucinante 3 do Exército das Trevas. É uma trilogia sensacional, eu recomendo os 3 filmes, mas vamos falar desse 2 hoje, que é uma continuação direta do primeiro. Temos algumas modificações, e eu vou explicar por que essas modificações aconteceram, e também é um filme extremamente cult, é cult do terror. Se você gosta de terror, é um filme que não pode faltar na sua coleção. O filme Uma Noite Alucinante 2 é uma continuação direta do primeiro, só que aqui a gente tem um pequeno probleminha de continuidade no seguinte sentido. O primeiro filme ele foi lançado em 1981. Uma Noite Alucinante 2 foi lançado só em 1987. Eu li alguma coisa a respeito que o Sam Raimi teve uma certa dificuldade em conseguir o material para poder colocar como introdução do segundo filme e fazer a gente lembrar um pouco da história. Acho que houve um pequeno problema com a distribuidora, os direitos de imagem de onde estava o filme, alguma coisa nesse sentido. Então, para não brigar com isso, para não perder muito tempo, o Sam Raimi acabou recriando o comecinho da história. Na história original, nós temos 5 jovens indo para uma cabana. Nesse Uma Noite Alucinante 2, a introdução ela conta apenas o Ash e a namorada dele, com uma outra atriz, inclusive, que vão para a cabana, leem o livro, ouvem a gravação, o demônio possui a namorada dele, e a namorada dele tenta matá-lo, e ele arranca a cabeça da namorada dele. Isso acontece no primeiro filme, mas de uma forma um pouquinho diferente. Então é por isso, tá? O Sam Raimi ele não conseguiu tudo o que ele precisava para colocar as mesmas imagens no segundo filme. Ele preferiu já fazer um resumão ali bem no começo, e é exatamente isso que a gente vê. Então, dando spoiler aqui, se você não assistiu o primeiro, então para o vídeo por aqui, assiste o primeiro e depois assiste esse. Mas para você que assistiu, o spoiler então. Como a gente sabe, o Ash ele sobrevive até o final do filme, porém uma força sobrenatural sai da Terra, arrebenta tudo na casa e pega ele está saindo da casa, vai lá e pega ele na porta da cabana. O 2, então a gente vai até nesse ponto, e aí o Ash ele é levado para o meio da floresta, possuído, mas como o dia clareou, o demônio sai. Então ele tem ali mais tempo para tentar sobreviver. A ponte, obviamente, não existe mais, mas ele está ali e precisa sobreviver porque logo a noite chega. E é extremamente louco, porque nesse meio tempo o demônio ele começa a brincar com o tempo, e em seguida ele já faz vir a noite e as coisas começam a acontecer. No 2 a gente tem a introdução de novos personagens. Então a gente tem a filha do senhor, arqueólogo, que faz as escavações, que encontrou ali nas ruínas de Kandar toda aquela informação, todo o livro. Ela tá ali indo para a cabana. Eles acabam se encontrando ali numa situação até bem constrangedora, porque ela não sabe que o Ash está ali. E aí a gente descobre que o arqueólogo ele tá desaparecido. Nisso são introduzidos novas pessoas, novos fantasmas, novos demônios, e mais uma vez todos estão ali para descobrir como acabar com aquele livro, que por sinal não é destruído no primeiro filme. Então a gente tem esse problema, e mais do que isso, o livro ele não é só um ritual de invocação. Ali nós temos um portal para outra dimensão. E é nesse ponto que se começa uma nova fase do filme The Evil Dead, no caso, Uma Noite Alucinante. Então, além do sobrenatural, a gente está lidando com forças que atravessam portais, e isso deixa o filme com um gás incrível. E também, não vou contar para vocês o desenrolar dessa história, mas conforme as coisas vão acontecendo, ele cria um gancho perfeito para um terceiro filme que aconteceu. Obviamente a história ela foi muito bem amarrada para ter um terceiro filme e fechar essa trilogia que começou lá em Uma Noite Alucinante 1. Eu super recomendo esse filme para você, ele já tem efeitos um pouco melhores, porque aqui a gente tem
melhor, é um orçamento um pouquinho melhor do que em Uma Noite Alucinante 1, no primeiro filme de 1981. Nós temos um roteiro mais amarrado, com mais personagens, mais história, a gente tem viagem no tempo, a gente tem outras dimensões, e isso é sensacional. Sam Raimi dirigindo brilhantemente mais uma vez, você leva muitos sustos, você tem uma certa até nostalgia, porque algumas cenas que acontecem lá, aconteceram no primeiro filme também. Eu acho que isso é legal. Por mais que eu queria que a introdução fosse direta mesmo do primeiro, com os mesmos personagens, as mesmas cenas, sei que por algum tipo de conturbação, um processo conturbado, isso não foi possível. Mas nós temos mais qualidade nesse filme, que também é um dos meus favoritos. Gosto mais do primeiro, só que como os três são uma coisa só, eles são uma trilogia que eu super indico para vocês, os três, assista os três, para mim é uma coisa só. Então, depois dessa trilogia, a gente teve também uma série, a gente teve uma pequena participação do Necronomicon, do livro, em um dos filmes do Jason, não sei se você vai lembrar, se você pegou esse detalhe. Era para ter sido um projeto grande, mas depois acabou sendo cancelado. Mas enfim, o livro estava lá. Depois a gente teve jogos, quadrinhos, então o universo ele se expandiu demais a partir desse segundo filme. E eu recomendo para você muito conhecer os filmes, série, quadrinhos do Evil Dead, que sem dúvida eu não tenho muito o que falar porque é o meu filme preferido, é o meu universo preferido quando se fala de terror. Trash, sim. Filme trash dos anos 80, com certeza. Um pouco tosco hoje em dia? Sim, eu admito. Mas pensa que, para a época que isso foi lançado e o tom de comédia que esse filme já traz brincando com ele mesmo é sensacional. Assista ao filme, ele é bem dark, ele tem as suas tiradas de comédia, ele é engraçado, ele é exagerado e é por isso que eu indico para você hoje aqui no Cine Assustado. Gostou dessa dica? Deixa aqui nos comentários qual filme mais você me indica de terror para que eu traga no vídeo da semana que vem. Apoie o canal, apoie aqui o Assustado, seja um apoiador, você vai aparecer nos créditos de todos os vídeos e ter benefícios exclusivos. O link está aqui na descrição. Semana que vem tem mais Cine Assustado. Vejo você bem assustado.